Estamos de voltas aqui para o terceiro e último bloco do programa Direitos, Deveres, Cidadania e Ação. Hoje com a presença do vice-presidente da OAB Guarulhos, Dr. Rogério Martir. Nós vamos colocar ao Dr. Rogério o seguinte questionamento. Se vê falar muito em assédio moral nas relações do trabalho e ora se vê falar também em assédio, em dano moral nas relações do trabalho. Gostaria que fosse esclarecido ao telespectador da TV Destaque. Tem diferença entre assédio moral e em dano moral nas relações do trabalho? Como é que seria isso? Muito bem. Na realidade, tecnicamente falando, vamos começar nessa definição técnica, né? Só vão existir dois tipos de dano a ser indenizado. Ou é dano material ou é dano moral. O dano material é aquele prejuízo que você teve. Né? Ocorreu algo, algum fato ocorreu e você teve que desembolsar dinheiro. Então você tem que pegar esse dinheiro de volta. Você tem que ser indenizado pelo prejuízo, dano material. O dano moral é de ordem psíquica, sentimento, é o sofrimento, é o indenizar o sofrimento. Ou você indeniza o prejuízo ou você indeniza o sofrimento. Dano material, dano moral. Muito bem. O assédio é uma modalidade de dano moral. E o que seria o assédio? É um sofrimento prolongado a que o trabalhador, a que o empregado é exposto, né? Então é aquele chefe, aquele gerentão, né, linha grossa ali mesmo, que fica, você é um burro, você é um idiota, você é um incapaz, e fica atormentando a vida do empregado de uma forma ferrenha, né? Então o cara já não dorme de noite, ele já perdeu a fome, ele está naquele sofrimento intenso, não pode pedir demissão porque depende do emprego, não pode tomar nenhuma atitude porque é o seu superior hierárquico, então ele está sendo assediado. É um sofrimento paulatino, diário, que gera a ele o que? Um sofrimento. Então o assédio moral, esse sofrimento prolongado, essa pressão toda, gera o dano moral. Então a indenização ela é sempre por dano moral. Só que esse dano moral ele vem através de um assédio moral, desse sofrimento prolongado que a pessoa acaba se expondo. Isso acontece das mais diversas formas, né? Aquela questão de metas, né? Então a pessoa faz vendas por telefone. E aí, se por um acaso ele é o último a bater a meta, ele ganha o troféu tartaruga, né? Então, às vezes o RH da empresa está pensando que está fazendo uma coisa interessante, motivadora, mas na verdade ele está gerando um sofrimento para aquela pessoa. Imagina o trabalhador acordar de manhã e pensar que ao meio-dia, no fechamento, ele vai ganhar o troféu tartaruga. Então esse sofrimento, essa pressão, essa coisa toda que ele é submetido é que se chama assédio moral. E é plenamente indenizável na modalidade de dano moral. Doutor Rogério, como é que a magistratura, como é que o judiciário brasileiro vem reparando esse tipo de dano? Olha, hoje é bem mais conservador, né? Hoje existe um certo conservadorismo em relação a isso. A Justiça do Trabalho ainda é um pouco mais ferrenha. Você ainda vê hoje na Justiça do Trabalho algumas indenizações vultuosas. Mas isso também, acredito eu, que está com os dias contados. Porque o Tribunal de Justiça na esfera estadual civil já colocou uma alçada de R$80 mil. Né? Então hoje as indenizações graves, as indenizações mais fortes atingem aí mais ou menos a cifra de R$80 mil. E os danos morais, aquela coisa de negativação de nome, serasa, indevido, alguma coisa vexatória que você passa, fica em torno de 15, 20, 10 mil reais, 5 mil reais. Os juizados especiais estão taxando o dano moral mais ou menos em 5 mil reais. Então hoje existe uma coisa um pouco mais módica, até para não haver um incentivo à indústria do dano moral, né? Mesmo porque você não pode enriquecer com o dano moral, senão vira um negócio. É legal eu sofrer um dano moral porque eu vou ganhar um dinheiro, né? A Justiça do Trabalho ainda pune com uma mão um pouco mais pesada. Normalmente os juízes do trabalho na vara aplicam uma indenização um pouco maior que o tribunal acaba reformando. O TRT acaba dando uma equacionada nisso. Mas as indenizações maiores ainda estão na Justiça do Trabalho. A Justiça Civil Estadual já está meio que com uma tabela, com uma situação aí em relação a esses valores. Bom, esse é um assunto interessante porque, na verdade, a questão da condenação, da quantificação desse dano, hoje ele depende muito mais da apreciação do juiz, caso a caso. Sim. Nós sabemos de que existe no Congresso Nacional vários projetos
para que se ponha um limite nos valores máximos para dano moral. Logicamente que essa é uma preocupação, notadamente por parte daquele que deve de pagar o dano moral. Né? É um lobby feito normalmente pelas empresas, seja na área de consumo, seja na área das relações do trabalho, para colocar um limite. Gostaria que o doutor Rogério, experiência que tem na atividade da advocacia empresarial, mas também como professor, levando aos seus alunos, aos seus acadêmicos, a mensagem do dia a dia do direito do trabalho. Essa limitação deve de existir ou, no momento em que ela venha a existir, ela vai engessar, ela vai, na verdade, oficializar e não vai se poder analisar caso a caso. Nós temos claramente que o dano moral, para algumas pessoas, ele vai ser muito mais intenso do que para outras. Será que na hora que se uniformizar os valores, nós não vamos perder um pouquinho da importância dessa condenação? Eu acredito que sim, eu acredito que é sempre aquela história dos dois lados, né? Eu acho que se você criar uma tabela, né? Criar uma tabela do que é o dano moral, quanto vale a perda de um dedo, quanto vale um braço, vai gerar uma situação um pouco mais fria, uma coisa mais sistemática. Então eu concordo, eu acho que isso pode deturpar um pouco o Instituto. Por outro lado, é uma forma de controle, é uma forma de administrar melhor essa situação. Porque qual seria o melhor dos mundos? O melhor dos mundos seria o magistrado ter o pleno discernimento, os peritos terem o pleno discernimento de mensurar com clareza, né? Primeiro, a possibilidade do empregador em pagar. É diferente um dano moral causado pela Volkswagen e o dano moral causado por uma metalúrgica pequenininha que tem 4, 5 empregados. Então, primeiro você precisaria mensurar o potencial de quem vai pagar aquele dano moral. E depois a real necessidade. Porque às vezes você condenar uma pessoa, uma empregadora a pagar R$1 milhão em dano moral, a uma pessoa simples, que talvez na vida inteira dela não conseguisse reunir com saúde R$1 milhão, passa a ser uma injustiça. Né? Exato. Então, às vezes, isso pode perder o controle. Isso, né? Pode acontecer, como acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem que fazer seguro, né, profissional, porque os danos morais são milionários. Então as empresas se afundam. Se não são as seguradoras para poder bancar as indenizações, quebrava tudo quanto é empresa. Né? E nós não temos essa ideologia, essa política aqui. Então eu entendo que a tabela culturalmente é interessante para inibir um pouco esse oportunismo. Por outro lado, ela vai gerar um dano, né? Ela vai gerar um ônus, né, social, que é a perda dessa flexibilidade. Mas ainda eu acho que é um mal necessário. Doutor Rogério, o senhor está tocando num ponto interessante, fazendo uma comparação entre uma Volkswagen e uma pequena metalúrgica. E aquele trabalhador que trabalha no âmbito doméstico, ele está sujeito também às normas da CLT ou ele tem uma legislação específica? Legislação específica. Porém, ele está ligado diretamente à Constituição Federal. Por isso que os direitos são muito parecidos, né? Nós temos na Constituição Federal o artigo 7º. E o artigo 7º da Constituição Federal atribui os direitos básicos do trabalhador. Então, tanto o empregado CLT quanto o empregado doméstico se enquadra no artigo 7º. Então, por isso que os direitos são bem semelhantes, né? No entanto, existe uma legislação específica que trata do empregado doméstico. Agora, só para nós encerrarmos esse assunto, até porque, lamentavelmente, parece que o tempo aqui no estudo da TV de Destaque parece que anda mais rápido. Você falou do empregado doméstico. E o diarista? Nós temos muita gente que está dizendo, eu não quero mais empregado doméstico, tem muito encargo, está ficando muito caro, eu vou optar pelo diarista. O diarista tem direitos, os direitos são equivalentes do empregado doméstico. Como é que flui essa questão para você, bem rapidamente, esclarecer o telespectador? Vou tentar ser sucinto, porque o tema é longo. Primeiro, quem é empregado? O empregado é aquele que trabalha nos termos do artigo 3º da CLT. O que diz o artigo 3º da CLT?
É empregado aquele que trabalha com pessoalidade, habitualidade, subordinação e mediante remuneração, mediante paga. Muito bem. Se você se enquadrar nesses 4 requisitos, se o trabalhador se enquadrar nesses 4 requisitos, ele é empregado e ponto. Isso é pacífico. A diarista, na realidade, ela se enquadra como uma profissional autônoma, né? Então, vai ter pessoalidade, vai ter a habitualidade até, porque 2 vezes por semana é habitualidade, vai ter remuneração, mas o que não pode ter é subordinação. Se existir a subordinação, matou a condição de diarista. Ela vai ser considerada, assim, empregada. Já tem jurisprudência pacificada que se vier 2 vezes por semana, terça e quinta, não é empregado, vai ser diarista, não tem problema nenhum. O que tem que tomar cuidado é com a subordinação. Se ela tiver um horáriozinho preciso para entrar, para sair, cumprir ordens, aquela listinha do que tem que fazer e não sei o que e tal, não puder negociar valores, né? Isso é uma coisa importante. A família vai viajar, resolve fazer uma trilha, né? Então volta com aquele monte de roupa cheia de lama, aquele negócio, a criançada sujou tudo, bagunçou, entra tudo sujo, bagunça a casa, aquele negócio todo, e a diarista ganha 50 conto para poder fazer a sua faxina. A diarista tem que ter a liberdade de virar para o patrão e falar, olha, patrão, para o empregador ou para o contratante, melhor dizendo, dizer, olha, por R$50 não dá para trabalhar hoje, porque tem o dobro de roupa, a casa está de pernas para o ar e eu preciso dessa vez de 100. Isso é ausência de subordinação. Ela vai estar negociando a coisa. Ou ainda, se a cliente dela lá de Alphaville, Morumbi, ligar para ela e falar, eu estou pagando R$200 a diária, ela tem a liberdade de não ir trabalhar na casa do contratante e ir lá fazer aquele serviço e repõe um outro dia. Se existir essa liberdade, essa falta de subordinação, você vai estar diante de uma diarista. Se não, se isso não for possível, se ela tiver submissão, não puder negociar, tiver que cumprir ordens, se faltar ainda desconto o dia, ela é empregada, ela não é diarista. Doutor Rogério, nosso tempo aqui é curto, estamos chegando aqui ao final do 3º bloco e eu gostaria, doutor, como vice-presidente da OAB, o diretor responsável pela cultura, juntamente com o doutor Clóvis, o presidente da Comissão de Cultura, dissesse um pouco aqui para os nossos assinantes sobre a programação da OAB, sobre palestras e cursos que nós estamos fazendo na casa. Bem, eu acho que o melhor caminho é o acesso ao nosso site, né? Lá no nosso site está toda a programação, toda a agenda da casa quanto aos eventos culturais e tudo mais. E também a questão de que é um curso muito bacana em andamento, né? Então vai estar indo ao ar hoje o programa já no 2º dia do curso, mas os advogados em especial, ou até aqueles profissionais ligados a RH, contadores, ou que seja, que estiverem dispostos, nós estamos com o curso, vai pegar ainda 3 dias do curso, nós falando sobre audiência trabalhista, né? E até sobre os segredos da audiência trabalhista, o que acontece nos bastidores de uma audiência trabalhista, testemunha, preposto, procedimento de juízo, um curso muito bacana que vai acontecer ainda nessa semana aí, nos próximos dias na casa. Mas a casa está de portas abertas a todos os advogados, a toda a sociedade, porque na verdade é uma instituição social, né? A OAB cuida dos seus advogados, mas também se preocupa com a questão social. Então vai ser um imenso prazer poder recebê-los, ok? Muito bem, então chegamos ao final de mais esse programa. Agradecemos a presença do Dr. Rogério, nosso entrevistado, pelos esclarecimentos e informações que trouxe para ajudar na formação da cidadania, que é o objetivo maior do nosso programa. E aos telespectadores agradecemos a paciência e esperamos de que vão divulgando entre os amigos, entre os conhecidos, para que a gente possa cada vez mais, a cada semana, melhorar o conteúdo, melhorar na participação e contribuir efetivamente com o fortalecimento da cidadania. Muito obrigado a todos.